Saudações caras e caros ouvintes do Ogro Historiador, aqui é Thiago Damasceno e hoje vou continuar a minha série sobre viagens e viajantes no Islã medieval, iniciada no unguento de número 9 e continuada no unguento de número 15, ouça lá se você ainda não ouviu este. Agora eu vou falar sobre o viajante Ibn Batuta, do século XIV. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Começo apresentando a personalidade deste episódio. Ibn Batuta era um muçulmano africano. Ele nasceu na cidade de Tanger, hoje no Marrocos, em 25 de fevereiro de 1304. Ele pertencia à tribo berbere Luati. Para quem não sabe, o povo berbere ou a etnia berbere é considerado um dos povos nativos do norte da África. E hoje os berberes habitam vários países da região, como Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia. Os berberes foram islamizados durante o século 7 e 8, contexto da expansão árabe-islâmica pela África. Voltando à nossa personalidade, Ibn Batuta pertencia à tradição islâmica sunita e era adepto do rito ou da escola jurídica malikita, que era uma das escolas jurídicas do Islã medieval, muito presente no norte da África e na Península Ibérica, Al-Andalus. Até hoje essa escola jurídica existe. O Ibn Batuta pertencia a uma família de camada social média que tinha alguns privilégios. Por isso, na sua juventude, ele conseguiu estudar ciências religiosas e jurídicas, de modo semelhante ao viajante que eu comentei no unguento de número 15, o Ibn Jubayr. Quando tinha 21 anos, Ibn Batuta partiu de Tanger para Meca com o objetivo de realizar o Hajj, a peregrinação, que é um dos 5 pilares do Islã, como eu expliquei nos ungüentos anteriores. Ele partiu de Tanger no dia 13 de junho de 1325 e viajou pelo mundo até 1353, ou seja, por 28 anos. Durante esse tempo, ele percorreu cerca de 120 mil quilômetros por vias terrestres e marítimas, visitando regiões que hoje correspondem a mais ou menos 44 países, na África, na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. No início das suas viagens, quando ele ainda estava em Alexandria, ele sonhou que viajava nas asas de um enorme pássaro rumo ao leste, ao Oriente. Um sheik da cidade interpretou seu sonho favorável a várias viagens e então ele resolveu conhecer o máximo de regiões possíveis. A maioria dos territórios que ele conheceu eram islâmicos, estavam sob domínio islâmico, mas ele conheceu alguns territórios cristãos também, como Sardênia, Constantinopla e certas localidades perto do Mar Negro e do Mar Cáspio que abrigavam comunidades cristãs. Agora eu vou elencar algumas viagens, as principais viagens que o Ibn Batuta fez nesses 28 anos. Entre 1325 e 1326, ele visitou o norte da África e regiões que hoje correspondem ao Egito, Síria, Palestina e Península Arábica, principalmente as cidades de Medina e de Meca, as duas principais cidades sagradas do Islã, e Meca, claro, onde ele realizou a peregrinação. Ele também visitou o Iraque, Irã, morou em Meca entre 1327 e 1330. Nos anos seguintes, ele viajou pelo litoral oriental africano em um navio genovês, depois foi em Constantinopla e também viajou por territórios que hoje fazem parte do interior da Rússia, do Afeganistão e do Vale do Rio Indo. Ele viveu em Delhi, na Índia, entre 1333 e 1342, chegando a ser nomeado juiz da cidade porque falava árabe e porque tinha instrução nas ciências jurídicas islâmicas. Naquele período, o norte e o centro da Índia estavam sob controle político islâmico. Assim, o sultanato da região precisava de imigrantes muçulmanos que falassem árabe para fortalecer a sua estrutura administrativa. Ibn Batuta deixou Delhi em julho de 1342. Nessa viagem, a frota em que ele estava foi destruída por uma tempestade, obrigando ele a refazer seus planos. Por isso, ele passou por Goa e pelas Ilhas Maldivas. Nesse arquipélago, Ibn Batuta exerceu novamente a função de juiz. Depois, ele foi nomeado novamente para outro cargo oficial, dessa vez embaixador da China, pelo sultão Muhammad Tughlaq. Em 1347, ele chegou à China, retornando um ano depois, tendo passado por Meca em novembro de 1348
para realizar sua quarta e última peregrinação. Naquele mesmo ano, 1348, ele passou por Gaza, na Palestina, onde viu as primeiras evidências da famosa e terrível peste negra. Em novembro de 1349, ele voltou a Fez, cidade localizada hoje no Marrocos, próxima a Tanger, onde ele nasceu. De Fez, ele continuou viajando, mas para rotas no oeste da África e nos seus arredores. Em 1350, ele partiu de Ceuta, hoje no norte do Marrocos, visitou Al-Ándalus, a Península Ibérica Islâmica medieval, atualmente Portugal e Espanha, e depois ele cruzou o Saara, visitando a África subsaariana, ou seja, a África abaixo do deserto do Saara, conhecida pelos árabes medievais como País dos Negros, Bilad as-Sudan. Na África subsaariana, ele foi até o reino do Mali, onde chegou em 1352. Em dezembro de 1353, ele voltou para Fez. E agora uma questão interessante para a gente entender o relato do Ibn Batuta. Na cidade de Fez, ele ditou por cerca de 2 anos as suas memórias e anotações das viagens para Ibn Juzai al-Kalbi, que era o poeta e escriba na corte marínida de Fez, que era a dinastia dominante naquele período. Então, quem escreveu o relato do Ibn Batuta, na prática, foi o Ibn Juzai, mas quem ditou, quem narrou o relato foi Ibn Batuta. E o viajante dedicou seu relato ao sultão marínida Abu Inan Faris, que foi soberano entre 1349 e 1358. O trabalho conjunto do Ibn Batuta e do Ibn Juzai foi concluído em fevereiro de 1356 e recebeu o título enorme de Presente Precioso para aqueles que se interessam pelas coisas curiosas das grandes cidades e as maravilhas das viagens. Mas, de forma resumida, o título também era Relato de Viagens de Ibn Batuta, ou Rihla de Ibn Batuta. Finalizada a sua Rihla, Ibn Batuta empreendeu mais uma viagem, que foi a sua última, porque ele faleceu logo no começo da jornada. Isso aconteceu ainda na região que atualmente corresponde ao Marrocos, mas em uma data incerta. O que se sabe é que ele faleceu entre 1368 e 1377. Como qualquer outro relato de viagem árabe-islâmico, o de Ibn Batuta é repleto de discursos diferentes. Discursos políticos, porque ele observou a organização política dos povos que conheceu. Ele também relatou costumes culturais, relevo, fauna, flora e até contou algumas anedotas, pequenas histórias curiosas sobre os povos com os quais ele entrou em contato, sobre o seu cotidiano curioso como viajante. Um cotidiano curioso por excelência. E como qualquer outro relato de viagem, o de Ibn Batuta nos informa muito sobre o seu contexto. Ele viajou muito por embarcações cristãs. Assim, lendo seu relato, podemos observar a gradual hegemonia econômica dos catalães, dos venezianos e dos genoveses no mar Mediterrâneo. Além disso, Ibn Batuta nos forneceu muitas informações sobre vários povos e etnias, como os árabes, persas, turcos, berberes e os árabes ibéricos de Al-Ándalus. E se você quer conhecer o relato do Ibn Batuta, eu deixei 2 links no nosso site, na página deste episódio. O primeiro link é para a compra de uma tradução feita para o espanhol do relato do Ibn Batuta, publicada em 2016, feita por 2 historiadores espanhóis. Ela contém um estudo crítico muito bom e é uma tradução atualizada. Comprando pelo site do Ogro, você nos ajuda com uma pequena comissão. O segundo link é para uma tradução do relato de viagens do Ibn Batuta, feita para o português, mas o português do século XIX. Essa edição está digitalizada e disponível gratuitamente no site da Biblioteca da Áustria. As desvantagens dessa tradução é que ela já é antiga, do século XIX, e essa edição também carece de um estudo crítico. Mas é bem curioso saber que esse relato do Ibn Batuta já foi traduzido para o português. E eu também deixei, na página deste episódio, 2 dicas culturais. A primeira é o documentário Viajando pela África com Ibn Batuta, disponível no YouTube. Esse documentário foi criado pelo professor Dr. José Rivai Macedo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e dirigido por Jaci Lage. A segunda dica cultural é o Dicionário
100 fragmentos biográficos, a Idade Média em Trajetórias, lançado no formato e-book no ano passado. Nessa obra eu contribuí com o verbete sobre Ibn Battuta. Para finalizar o episódio, eu ressalto que o Ibn Battuta é uma das maiores referências de viagens no mundo medieval. É a principal referência no mundo islâmico, apesar de ele não ser o criador do gênero Rihla, ele é a maior referência, e é um dos mais famosos quando se fala em viagens medievais, tal como Marco Polo. Em outubro de 2017, eu tive a oportunidade de conhecer o Marrocos, e lá eu vi na prática a fama do Ibn Battuta. Ele é homenageado em nomes de ruas, de hotéis, de museus. Existem outdoors com a representação dele. Ele já esteve estampado também nas cédulas de dinheiro. Em 1976, uma cratera da Lua foi batizada com o nome dele. E na cidade de Tanger, onde ele nasceu, eu tive também a oportunidade de conhecer o túmulo dele, onde ele está enterrado. E aí foi muito importante para mim, como historiador, sentir na prática, digamos assim, essa história toda. Apesar de séculos depois, eu me senti, vamos dizer, em campo, entre aspas, quando eu conheci o túmulo do Ibn Battuta e a cidade em que ele nasceu, que é uma cidade culturalmente muito rica, fenomenal. E se você quer conhecer mais sobre história árabe-islâmica, convido você para se inscrever no meu canal do YouTube, História na Medina. Eu também estou presente no Facebook e no Instagram, História na Medina. Convido você também para curtir as páginas do Ogro no Instagram e no Facebook, Ogro Historiador. E se você quer nos ajudar, quer ver o projeto crescer, cogite nos apoiar financeiramente pelo Catarse. Se isso não for possível, a gente entende, mas já seria de grande ajuda se você compartilhar esse conteúdo, as nossas redes, nos seus canais, nas suas redes sociais e indicar para os seus amigos e familiares. Fico por aqui, agradeço pela audiência e pela atenção de sempre e até a próxima!